Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Beekeeper, Rede de Vingança, filme dirigido por David Ayer, que estava sumido desde o lançamento daquela bomba chamada The Tax Collector em 2020, um dos piores filmes daquele período da pandemia. Beekeeper vem para se tornar o grande filme de ação do mês de janeiro, com ampla distribuição e visibilidade, aí dependendo de contratos com diferentes distribuidoras. Bom, esse filme busca por dois referenciais, o primeiro na narrativa com um molde de arquétipos bem ao estilo ação nos anos 90, o que me faz... tem que mencionar o roteirista, que é o Kurt Wimmer, que eu não consigo pensar de verdade, eu não consigo me lembrar de algum roteirista com uma fase tão ruim quanto a do Kurt Wimmer recentemente. 3 últimos filmes assinados por ele, Os Renegados, que é muito ruim, e aí tem 2 que são destaques. A versão de Colheita Maldita que ele dirigiu e Mercenários 4 que ele escreveu. Esses 2 últimos filmes acabaram sendo agraciados aqui no canal recentemente, entraram na lista dos piores de 2023. Bom, mas nesse filme a ideia do Wilmer é de vincular essa questão da tradição da ação dos anos 90 quanto a uma narrativa em que você vai ter o filme mais Jason Statham possível. Jason Statham proferindo as frases bem naquele estilo dele, com uma grande diferença. Aqui ele é um apicultor e tem toda uma simbologia quanto a mel e abelhas. Então aí você vai ter aquela coisa do Jason Statham fazendo situações absurdas de modo igualmente absurdo. E aí o outro grande referencial quanto à abordagem mesmo é John Wick, fonte inesgotável de cópia, especialmente na última década. Todo mundo quer imitar John Wick, só que aqui Beekeeper não tem a mesma qualidade do trabalho de dublês, nem a criatividade para lidar com essas situações que envolvem então as abelhas e o Jason Statham. Mas é fato que o desenrolar do filme acaba criando situações que são engraçadas, acaba explorando uma vertente cômica que eu lamento que não foi o foco do roteiro do Kurt Wimmer. Chega um momento que você pensa, não, peraí, esse aqui é o roteiro do senhor que escreveu também Mercenários 4, tá pra lá de justificado. Você vai ter uma mistura de Shakespeare com uma piada recorrente com a palavra be em língua inglesa, sem contar uma menção ocasional que outra, por exemplo, a Ursinho Pooh. Se Beekeeper fosse se vincular apenas a essa abordagem de ação e comédia, partindo do absurdo pela figura do Jason Statham, seria um bom filme, na verdade, só que aí o longa ele acaba meio que subvertendo a sua própria base para ter que focar também numa rede de intriga, espionagem, FBI, CIA, escândalos e apicultura. Chega a um ponto que você nota que todos os coadjuvantes nesse filme são absurdamente descartáveis e que tem 2 do FBI que não tem qualquer tipo de justificativa para estar ali da forma como são posicionados, até mesmo com uma atenção um pouco maior já no encerramento. O elogio que eu posso fazer nesse caso, levando em conta a fase do roteirista e do diretor recentemente, é que Beekeeper poderia ser muito pior. Adam Clay, interpretado por Jason Statham, trabalha como apicultor no terreno de uma senhora que acabou sendo vítima de um golpe. Ex-membro de uma organização secreta frequentemente alvo de discussões entre os serviços de inteligência dos Estados Unidos, ele decide então dar início à sua jornada de vingança. E aí a busca pela vingança definitivamente não é uma novidade, nem para o Jason Statham, nem para o gênero, quando você tem um ator que é o Liam Neeson, por exemplo, que acabou nos últimos anos se especializando nisso. Um dos grandes problemas é que Beekeeper ele vem para sustentar de certo modo uma ação inventiva pela violência, pela brutalidade, junto desse teor de comédia do Jason Statham como apicultor, fora as referências que eu disse que são recorrentes, tá? As abelhas, mel e apicultura. Só que como o protagonista tem um passado problemático e o filme não sabe vincular isso na ação, o roteiro precisa constantemente parar em sala de reuniões para mostrar discussões estúpidas entre agentes de inteligência que nos escancaram que, afinal de contas, esse é um filme escrito pelo Kurt Wimmer. O grande mérito é de gerar uma atenção ao esquema do golpe e de buscar também uma vinculação emocional do personagem do Jason Statham naquela senhora que foi vítima de um golpe. Aí até os 30 minutos o filme tem um ritmo que eu acho que ele é até bem agradável, que consegue lidar com um teor de drama junto da carga de ação e dessa grande intensidade. Depois o filme dá uma pausa, porque aí começa a apresentar vários outros protagonistas, tem que entrar com FBI, tem que entrar com CIA, problemas do governo e o que representa Beekeeper. Parece que como o protagonista pode tudo e não tem limites, o filme não sabe lidar com as consequências. Porque não existe ninguém para lidar com ele, isso afeta por completo toda a continuidade da ação.
Em determinado momento, 10 minutos são jogados no lixo para contextualizar o porquê que o Adam Clay é tão temido, sem contar que todos os coadjuvantes, de uma forma ou de outra, vão estar integrados à grande piada sobre mel e abelhas. Basicamente, a estrutura pensada no filme é de te explicar o que vai acontecer para depois você ver o desenrolar da ação. Isso é um problema e tanto. Pelo menos a sequência final é bem interessante. Involuntariamente eu acho que eu fiquei com um sorriso no rosto durante toda a cena final, porque existe uma ação criativa junto de uma brutalidade estúpida. É um filme que ele mira também numa estética John Wick, quanto a combate, quanto a coreografia, mas não tem nem de perto competência técnica e dublês para fazer isso. Sem contar alguns diálogos que você pode tranquilamente vincular a Mercenários 4. Para Beekeeper, nota 5. Mas vai se tornar, eu acredito, uma grande opção de ação para o mês de janeiro, dependendo do resultado. Até eu acredito que existe o interesse de consolidar uma franquia, o que não seria novidade, mas de focar nessa figura do Jason Statham, fazendo um absurdo de uma maneira pouco convencional. Então seria essa a deixa da franquia. Se for explorar mais a comédia, eu penso que vai ter mais sucesso também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!